Numa pequena cidade do interior, escondida entre ruas silenciosas e casas antigas, existe uma residência que todos evitam depois da meia-noite. Não é abandonada, não é amaldiçoada oficialmente, mas há algo nela que os moradores aprenderam a temer. No segundo andar, existe um quarto com uma porta antiga, de madeira pesada, que ninguém jamais abriu, e que ninguém ousa tocar quando o relógio marca 0000. Dizem que, à noite, escuta-se um som vindo lá de dentro. Algo entre um sussurro e um arranhão. Algo que parece querer sair. E a pergunta que acompanha gerações é simples. Por que esse quarto precisa ficar fechado? É superstição? É medo coletivo? Ou existe algo ali dentro que nunca deveria ser acordado? Antes de entrarmos nessa história, pense por um instante. Se você estivesse sozinho, num corredor escuro, ouvindo alguém chamar seu nome atrás dessa porta, abriria? Comenta aqui de onde você está assistindo. E se gosta de histórias de terror, toca no gostei, inscreva-se e prepare-se. A partir daqui, não há mais retorno. Respire fundo. Olhe ao redor. Certifique-se de que você está realmente sozinho. Agora a história vai começar. Capítulo 1. O quarto e o aviso. A casa pertencia à família de Marcos, um rapaz de 27 anos que havia acabado de voltar para cuidar da mãe, Dona Alzira, depois que ela sofreu um AVC leve. A residência era antiga, com piso que rangia em cada passo e paredes que guardavam a memória de 3 gerações. Marcos sempre ouviu falar do tal quarto. Era o único, cômodo trancado, com uma chave que ninguém sabia onde estava. Sua mãe evitava tocar no assunto. Seu avô, antes de morrer, havia deixado um aviso estranho. Se passar da meia-noite, não suba na escada. Na primeira semana na casa, Marcos percebeu que realmente havia algo errado. À noite, quando tudo ficava silencioso, surgiam ruídos vindos do segundo andar. Passos lentos, uma respiração fraca, como se alguém estivesse encostado atrás da porta proibida. Certa madrugada, exatamente às 0003, ele acordou com um som diferente. Era como um sussurro rouco chamando seu nome. Marcos! Abre! Ele congelou na cama. Sentiu o ar gelar. O som se repetiu, mais forte. Então, de repente, cessou. No dia seguinte, tentou comentar com a mãe, mas ela simplesmente virou o rosto e pediu que nunca mais falasse sobre aquilo. Havia medo nos olhos dela, mas também culpa. Marcos, curioso e inquieto, decidiu investigar o quarto durante o dia. Se aproximou da porta e percebeu que a madeira estava riscada, como se algo tivesse arranhado por dentro. E do fundo da fechadura vinha um cheiro leve, metálico, quase doce. Ele encostou o ouvido na porta. E justo naquele momento, algo bateu do outro lado. Uma pancada seca, forte, que o fez recuar assustado. Era o primeiro aviso. O segundo viria muito pior. Capítulo 2. O segredo da família. Marcos começou a questionar vizinhos antigos. A maioria desconversava, mudava de assunto, evitava até olhar para a casa. Até que encontrou seu Gervásio, o morador mais velho da rua. Ele se aproximou devagar, colocou a mão no ombro de Marcos e disse: aquilo ali não era para terem deixado. Não era para existir. Mas antes que Marcos pudesse perguntar, o velho simplesmente saiu andando, como se tivesse falado demais. As noites seguintes trouxeram mais perturbações. Objetos mudando de lugar. Portas internas abrindo sozinhas. O rádio da sala, antigo e sem funcionar, ligando por alguns segundos a 0001, sempre com um chiado pesado. E às vezes com um sussurro fraco perdido, entre as frequências. A pressão psicológica aumentava. Marcos começou a dormir mal. A mãe piorou, repetindo frases confusas. Não deixa ele sair, não deixa ele sair. Uma noite, Marcos encontrou uma caixa escondida no forro do guarda-roupa da mãe. Dentro dela, havia fotos antigas da casa. Em algumas, o quarto proibido estava aberto. Numa das imagens, aparecia um menino pálido, de olhos fundos, segurando um brinquedo quebrado.
No verso da foto estava escrito: Daniel, 1989. Marcos nunca ouvira falar de um Daniel na família. Ele desceu correndo e mostrou a foto para a mãe. Ela ficou pálida. As mãos tremiam. Esse quarto, esse menino. Ela desmaiou. Quando recobrou a consciência, murmurou algo que mudaria tudo. Marcos, ele era seu irmão. O impacto foi devastador. E você? Se descobrisse que sua família escondeu um irmão desaparecido dentro de um quarto proibido, o que faria? Comenta aqui embaixo. Eu realmente quero saber sua opinião. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora porque o que vem a seguir é cada vez mais sombrio. Capítulo 3. Ele não estava desaparecido. Naquela noite, Marcos não conseguiu dormir. Seu coração batia rápido demais, suas mãos tremiam. Um irmão que ninguém mencionava, um quarto que precisava permanecer fechado, sussurros chamando seu nome. Algo não fazia sentido. No dia seguinte, Marcos pressionou a mãe. Ela chorava, respirava com dificuldade, mas finalmente revelou parte da verdade. Daniel havia morrido aos 7 anos. Ou, pelo menos, era o que diziam. Porém, no dia do velório, a mãe jurava ter ouvido batidas vindas do caixão. Ninguém acreditou nela. Depois disso, a família começou a ouvir ruídos dentro da casa. O quarto foi trancado. E ninguém mais tocou no assunto. Marcos engoliu seco. Vocês enterraram a criança viva? A mãe fechou os olhos com expressão de dor. Eu disse que ele não estava morto, mas ninguém acreditou em mim. E quando abriram o caixão, ele não estava mais lá. Foi nesse momento que Marcos percebeu. Daniel nunca havia saído da casa. O quarto não guardava o corpo de uma criança desaparecida. Guardava o que restou dela. E justamente naquela noite, às 000 em ponto, a porta do quarto, que sempre permaneceu trancada, emitiu um estalo longo e profundo, como se algo dentro dela estivesse movimentando a fechadura. Marcos apagou a luz do corredor e observou. A maçaneta começou a girar sozinha, lentamente, suavemente, como se alguém estivesse tentando sair. Capítulo 4. A abertura. A maçaneta parou. O corredor ficou em silêncio absoluto, como se a casa inteira prendesse a respiração. Marcos sentiu o corpo paralisar, mas algo dentro dele insistia em aproximar-se, entender, ver. Ele deu o primeiro passo, o segundo. Quando foi tocar a maçaneta, um vento gelado percorreu o corredor, mesmo com todas as janelas fechadas. A porta vibrou, emitindo gemidos baixos, quase humanos. Dentro, algo arranhava a madeira em ritmo acelerado, frenético. Marcos! A voz saiu clara, como se o dono estivesse encostado do outro lado da porta. Ele recuou, apavorado. Mas então ouviu outra voz, uma voz fraca e conhecida vindo do quarto da mãe. Não abra! Por tudo o que é mais sagrado, não abra! Marcos estava entre dois avisos, o da mãe e o do irmão que nunca conheceu. A porta tremeu mais forte. A fechadura começou a rachar. E então, ela se abriu. Só alguns centímetros. Suficiente para que um cheiro pesado escapasse dali. Algo úmido, velho, podre, mas vivo. Do vão escuro, 2 olhos fundos brilharam. Não eram humanos, mas também não eram completamente outra coisa. Marcos sentiu a presença chamá-lo para perto, e pela primeira vez ele ouviu com clareza a frase completa. Você demorou para voltar, Marcos. Capítulo 5. O Super Plot Twist. Ele nunca foi Marcos. O ser saiu alguns centímetros da escuridão. Era pequeno, magro, com a pele marcada, os dedos longos e o rosto parcialmente deformado. Mas havia algo familiar nos olhos. Algo que fez Marcos sentir o chão sumir sob seus pés. O ser se aproximou mais um pouco. Eu sou Daniel. E você não deveria ter voltado. Marcos sentiu o ar faltar. Eu voltei para saber a verdade. A criatura sorriu.
Mas você é a verdade. Antes que ele entendesse, a mãe surgiu no corredor, gritando desesperada. Não chegue perto dele! Por favor, não chegue perto! Daniel virou a cabeça lentamente para ela. Você contou para ele. Tarde demais, mãe. Marcos olhou para os dois, confuso. A mãe tremia, soluçando. Eu tentei esconder. Eu tentei proteger você. Mas eu falhei. Marcos não existe. O mundo parou. Você... O ser apontou seu dedo longo e frio. É o Daniel verdadeiro. Eu... Sim, eu sou o que sobrou. A parte que deixaram para morrer naquele quarto. Eu fui trancado, esquecido, apagado. Enquanto você foi reconstruído, criado da culpa deles, criado para substituir o filho perdido. Marcos sentiu as pernas cederem. A mãe caiu de joelhos. Me perdoa, meu filho. Me perdoa. Nós não sabíamos o que ia voltar do quarto, o que ia ficar, o que ia sair. Daniel avançou com olhos cheios de ódio e dor. Agora que você sabe quem é, você precisa voltar para o quarto. É lá que você pertence. É lá que você nasceu. É lá que você morre. A porta do quarto abriu-se completamente, revelando um vazio profundo, impossível, maior do que o tamanho físico daquele cômodo. Um espaço de escuridão viva, pulsante. Marcos foi puxado para dentro com força brutal. A mãe tentou segurá-lo, mas foi arrastada junto. A porta se fechou, atrás deles. A casa ficou em silêncio. Na manhã seguinte, vizinhos viram a porta da casa aberta. Dentro, tudo estava quieto, organizado. Mas o quarto proibido estava lacrado novamente, como se nunca tivesse sido aberto. Nenhum sinal de Marcos, nenhum sinal da mãe, nenhum vestígio de luta, nada fora do lugar. Somente uma frase escrita na parede do corredor, em letras tremidas, como se escritas por mãos diferentes. Não abra depois da meia-noite. Desde então, a casa permanece vazia. Mas todas as noites, exatamente às 00:00, moradores juram ouvir duas vozes chamando pelo corredor. Uma fraca, uma rouca, ambas dizendo a mesma coisa. Abre a porta. Se essa história te deixou arrepiado, se inscreva no canal, ative o sininho e me conta aqui nos comentários. Qual parte te deu mais medo? E que outras histórias de terror você quer ver aqui no canal?